Você já teve a sensação de estar falando e ninguém escutar, de repetir algo importante e seu filho apenas balançar a cabeça sem olhar nos seus olhos? Ou pior, de sentir que sua opinião não tem mais peso, como se tivesse deixado de importar? Infelizmente, essa realidade é mais comum do que se imagina. Muitos homens e mulheres acima dos 60 anos estão vivendo uma dor silenciosa, a de perder espaço dentro da própria família. Não é apenas sobre conversas interrompidas ou falta de paciência. É sobre uma sensação profunda de invisibilidade, como se, de repente, tudo o que você viveu, ensinou e construiu tivesse sido apagado. Mas aqui vai uma verdade poderosa. Você ainda tem valor e tem voz. Neste vídeo, vamos falar com honestidade e coragem sobre por que os filhos deixam de ouvir seus pais com o tempo e, principalmente, como recuperar o respeito, a conexão e o diálogo dentro de casa. Se você sente que perdeu espaço com seus filhos, se dói perceber que suas palavras já não têm o mesmo peso, fique comigo até o final. Aproveite para curtir, se inscrever no canal e comentar. Eu mereço ser ouvido com respeito. Seu comentário pode abrir o coração de outras pessoas também. Vamos ao primeiro ponto. 1. Você mudou. E eles também. Dona Lourdes, de 73 anos, contou que começou a se sentir invisível na família quando seu filho passou a tomar todas as decisões sozinho. Ele nem pergunta mais o que eu acho, disse ela, só comunica. E se eu tento opinar, ele muda de assunto. Será que ele ficou frio de repente? Ou será que algo mudou dos dois lados? A verdade é que o tempo muda as pessoas e muda as relações. Você não é mais quem era aos 40 e seu filho também não é mais aquele menino que pedia conselho para tudo. Com os anos, vocês dois ganharam vivências diferentes. O problema é que, muitas vezes, os pais continuam esperando o mesmo tipo de relação de antes, mas os filhos já estão em outra frequência. E há um ponto delicado aqui: o medo da inversão de papéis. Quando o filho começa a cuidar do pai, ele pode inconscientemente passar a tratá-lo como uma criança. E aí, sem perceber, deixa de ouvir, de consultar, de respeitar como antes. O que fazer? Pare e reflita. Será que você ainda está tentando falar com ele como se ele tivesse 15 anos? Será que você está exigindo escuta, mas sem levar em conta que ele também mudou? Tente se aproximar como um adulto que conversa com outro adulto. Fale menos sobre o que ele devia fazer e mais sobre como você se sente. Em vez de "você nunca me ouve mais", experimente: "Filho, quando você me ignora, eu me sinto deixado de lado. Isso me dói." A maturidade emocional que você tem pode ser sua maior força, se usada com empatia e clareza. 2. Você fala, mas eles só ouvem críticas. Seu filho chega do trabalho cansado. Você pergunta: "Você está se alimentando direito?" E ele responde com impaciência: "Tá bom, mãe, já entendi. Não precisa falar de novo." Quantas vezes uma preocupação sincera vira motivo de conflito? Dona Marta, de 68 anos, contou que queria apenas ajudar seu filho a melhorar a alimentação. Mas, segundo ele, tudo o que ela dizia parecia cobrança. E aí está o problema. O que é amor para você pode soar como crítica para ele. Com o tempo, a repetição de conselhos, alertas e advertências pode começar a aparecer desconfiança ou julgamento. E os filhos adultos, ao sentirem isso, se fecham. Não porque não amam você, mas porque não querem se sentir pressionados. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que filhos adultos são mais receptivos ao diálogo com os pais quando se sentem compreendidos e não corrigidos. O que fazer? Troque a crítica pela escuta. Antes de falar o que ele deve fazer, pergunte-o o que ele está sentindo. Exemplo: em vez de "você precisa se alimentar melhor", tente: "Você tem conseguido cuidar da sua saúde? Me preocupo porque te amo." Você vai se surpreender com como muda a reação quando a intenção amorosa é comunicada com acolhimento e não com correção. Lembre-se, a forma como falamos é tão importante quanto o que falamos. 3. Eles acham que sabem mais que você. Seu filho ou filha já respondeu algo como: "Ah, mãe, hoje em dia é diferente", ou "Pai, você não entende como as coisas funcionam agora." Essa sensação de ser superado pode doer. Parece que todo o seu conhecimento de vida foi colocado de lado, como se agora tudo o que importa
fossem os tutoriais do YouTube ou as opiniões do Google. Dona Zuleide, de 75 anos, me disse uma frase marcante. Eu criei 3 filhos sozinha, trabalhei a vida inteira, mas hoje sou tratada como quem não entende nada. E talvez você também já tenha sentido isso. Mas aqui está uma verdade dura e necessária. A sociedade valoriza demais o que é novo e despreza o que é vivido. E os próprios filhos, imersos nesse mundo acelerado, muitas vezes absorvem essa lógica sem perceber. Não é que eles não te amem, é que eles foram treinados para dar mais crédito à novidade do que à experiência. O que fazer? Em vez de disputar quem sabe mais, use sua vivência de forma sábia, conte histórias. Histórias têm poder, elas ensinam sem impor. Ao invés de dizer, você está fazendo errado, diga, na minha época eu passei por algo parecido. Quer saber como eu resolvi? Isso convida o outro a escutar sem se sentir atacado. E lembre-se, você não precisa provar nada. A sua vida já é prova suficiente de que você tem muito a ensinar. 4. Troque o tom da cobrança para o diálogo. Dona Lúcia, aos 78 anos, percebeu que toda vez que falava com a filha, acabava reclamando de alguma coisa. Ela não vem mais aqui, só liga de vez em quando. E quando liga, eu reclamo. Depois desligo e fico me sentindo culpada. Esse ciclo é mais comum do que parece e tem um efeito colateral cruel. Afasta quem a gente mais quer por perto. Quando o tom vira cobrança, mesmo que disfarçada de preocupação, o outro se defende. E quando o outro se defende, deixa de escutar. O cérebro humano é programado para evitar o que traz desconforto. Então, se suas conversas viram uma enxurrada de críticas, pedidos ou mágoas, seu filho pode começar a evitar, não porque não se importa, mas porque não sabe como lidar com sua dor. O que fazer? Troque a cobrança por perguntas abertas e a reclamação por convite. Em vez de você nunca me visita mais, experimente. Sinto saudade do nosso tempo juntos. Quando podemos nos ver? Esse tipo de frase abre o coração. Ela não coloca culpa, mas expressa amor. E quando o amor fala mais alto que a queixa, o outro sente vontade de voltar. Reaprender a dialogar é um ato de coragem. E você é mais do que capaz de fazer isso. 5. Mostre seu valor com atitudes, não argumentos. Seu filho te interrompe no meio de uma frase. Sua filha diz que já sabe o que você vai falar. Você tenta se explicar, mas sente que está falando com uma parede. Isso machuca. E na tentativa de se fazer ouvir, muitos pais começam a repetir os mesmos argumentos, tentando provar que ainda são importantes, úteis ou certos. Mas aqui está um segredo que pode mudar tudo. Respeito não se exige com palavras, se conquista com postura. Seu valor não precisa ser provado, ele precisa ser vivido. Seu João, de 80 anos, decidiu algo simples: parar de tentar convencer. Em vez de ficar dizendo que sei das coisas, comecei a cuidar de mim. Voltei a caminhar, passei a fazer meu próprio almoço, arrumei meus documentos. Eles começaram a me olhar diferente. Até pedem minha opinião agora. A mudança aconteceu sem discurso, apenas com atitude. O que fazer? Mostre que você continua sendo alguém ativo, lúcido, interessado pela vida. Fale menos, faça mais. Não tente ganhar no grito, ganhe pela calma, pela coerência, pela força tranquila de quem já viveu muito. E se eles não perceberem logo, persista. A constância constrói respeito. Você não precisa se justificar. Você é valioso porque é. Ponto. 6. Aprenda a colocar limites com firmeza e amor. Dona Clarice, aos 72 anos, dizia sim para tudo. Aceitava que os filhos decidissem por ela, mudassem móveis sem pedir, opinassem até na sua forma de vestir. Era mais fácil deixar para lá do que brigar, ela contava. Até que um dia, em lágrimas, disse: eu sou mãe, não sou objeto da casa. Muitos pais acreditam que, para manter os filhos por perto, precisam ceder o tempo todo, mas o excesso de passividade mina o respeito. Ser gentil não significa ser submisso, e amar os filhos não significa permitir tudo. O respeito nasce quando você se posiciona, com calma, mas com clareza. Quando você diz, isso eu aceito e isso eu não aceito. Quando mostra que, mesmo com o passar dos anos, a sua vontade ainda importa. O que fazer? Estabeleça pequenos limites no dia a dia. Se um filho te interrompe, espera, por favor. Eu ainda não terminei de falar. Se decidem algo sem você, gostaria de ser incluído nessa decisão. Isso me afeta também. Use sempre um tom sereno, mas firme.
Você não precisa gritar. A sua verdade, dita com dignidade, é forte por si só. Colocar limites não afasta. Colocar limites educa, inclusive os filhos adultos. Conclusão: se você chegou até aqui, é porque se importa. E isso, por si só, já mostra sua grandeza. Sim, os tempos mudaram, os filhos mudaram, mas isso não diminui o poder da sua presença, da sua história, da sua sabedoria. Não aceite a invisibilidade como destino. A sua voz ainda pode ecoar com força, com respeito, com afeto, com dignidade. Cada pequena mudança que você fizer hoje pode reabrir portas que pareciam fechadas. Uma nova forma de falar, um novo jeito de se posicionar, uma atitude mais firme, um gesto mais amoroso. Tudo isso constrói um novo caminho de volta para o respeito. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: eu mereço ser ouvido com respeito. Sua palavra pode inspirar outras pessoas que também se sentem sozinhas. E lembre-se, o seu futuro continua sendo seu, e hoje é um bom dia para cuidar dele.